O líder, ele cuida de pessoas. E as pessoas produzem o resultado. Só que está diferente. O líder está preocupado mais com o resultado que com E com pessoas. pessoas. Então, eu gosto muito de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia da situação, ele vai perguntar, né, para os seus contemporâneos lá sobre Jerusalém. Ele não começa com a cidade e não começa com os muros e as portas. Ele começa com seus irmãos. Olha que forte. Uau! Por quê? Porque pessoas são Nossa. mais importantes do que coisa. Agora, esse dia eu ministrei, acho que até no canal do YouTube, que quando Davi, ele deixa para obedecer ao seu pai e ver, olha, ele foi fazer coisas simples, que o grande crescimento não está em buscar coisas grandes, mas fazer coisas simples. Ele foi ver os seus irmãos e levar mantimento para os capitães. Quando ele chega lá, ele viu o ambiente estava de temor, muito temor, porque Golias estava afrontando há dias o exército de Israel. Eles estavam com medo da batalha individual. O que Davi fez? Preocupou com seus irmãos. Olha. Então, quando a liderança preocupar mais com a saúde emocional, mais com a saúde, familiar, mais com a saúde das pessoas e dos seus colaboradores, com seus cooperadores, vai ter mais resultado. Quando ficar preocupado com o número, vai ter essa exigência. Essa Você tem que vir no exigência. culto, você tem que fazer isso, você tem e começa a colocar uma sobrecarga, que às vezes nem Cristo E isso colocou. acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né, pastor? Muito Muito comum. comum. Acho que todos nós vivemos Nós isso, vivemos isso, Uhum. então é Todos, muito né? comum, Todos né? nós vivemos isso. Pastor, e quais são os perigos de viver uma fé acelerada, sem tempo para estar a sós com Deus? O esvaziamento espiritual, né? Hum. Porque existe coisa, por exemplo, muitas vezes uma busca por aceitação, visibilidade, ao querer produzir, mostrar, eu fiz, olha, eu estou envolvido, certo? Esvaziamento espiritual. Aí a pessoa entra naquele modo mecanismo, certo? Vai estar em atividade, porém sem unção, Meu porque a Deus do unção céu. não se ganha no gabinete, a unção não se ganha acelerado, às vezes tem que desacelerar um pouco. Jesus trabalhava muito, mas ele ia estar sempre com o Pai. Ele está sempre com o Pai. Então, é importante entender isso, que eu tenho que cuidar primeiro da minha vida com Deus, para depois uma vida por Deus. Porque está muito mais preocupado com quem eu sou do que aquilo que eu faço. Nossa, anote essa Então, frase. quando eu estou bem espiritualmente, tudo vai resultar. Mas quando eu não estou bem também, pode observar que o ativismo gera um vazio tão grande que aí começa a vir as comparações. Por exemplo, Elias. Elias estava cheio de Deus, subiu no monte e esperou um resultado. Resultado veio, mas quando ele desce do monte, não demorou muito tempo, o fracasso começou a manifestar. O povo tendenciou a rebeliar novamente. Aí Jezabel, qual é a notícia? Elias tinha que arrumar para ele um altar, arrumar uma plataforma, dar uma medalha para ele, né? No caso, lógico, ele queria que o povo voltasse para o Senhor. Mas qual foi a notícia que ele recebeu? Jezabel, que é a sua cabeça. Ele se frustrou, aí mostrou a alma. Vou pegar Elias, não estou falando que ele que ele estava no aceleramento espiritual, mas vou aplicar isso emocionalmente para nós outros, que ele revela uma alma vazia, cheia do eu faço. É que muitos hoje são. Quer dizer, são acelerados, fazendo muito e comungando de pouco. Aí vai acontecer o quê? Na hora que vinha a fraqueza, na hora que vinha o cansaço, ele vai olhar, mas só eu faço. Achar que se ele não fizer, ninguém faz. É tudo ilusão. Quantas vezes que ele comparece em trabalhos, porque tem igrejas que além dos cultos, temos cultos, reuniões, ensaios. Então, quem é aquele que está mais ativo? Perguntar como que está a família dele, como tá os filhos, como que estão os filhos, porque às vezes a pessoa morre no trabalho, a pessoa morre trabalhando, A certo? gente não E percebe, não né? percebe, porque ele está ativo. Ele Olha, está de pé. forte. Né? Ele está de pé, Forte. mas está morto. Mas tem Meu como. Agora eu Deus. pergunto, eu vou perguntar agora. Ah. Tem como o morto ficar de pé? Sim ou não? Já viu um morto de pé? Hum. Mas quando sai paêutico, que ele cai da janela, ele é colocado em pé, é levantado. Por que é levantado? Porque alguém levantou. Quando o morto espiritualmente está de pé, é porque o sistema está segurando. Olha, forte. Só que com o tempo, se ele está morto, ele vai começar a cheirar mal. A frieza vai vir, falta vida. Por isso que é melhor que Paulo desse e dê um abraço. Às vezes um abraço, uma atenção vale mais do que muitas funções. Meu Deus. Uau, meu Deus do céu. Rapaz.
Toma que é de É. graça, eu tô tremendo, Senhor, meu Gente do Deus. céu. O ativismo e o ritmo acelerado da igreja moderna podem estar roubando o lugar da intimidade e da comunhão com o Espírito Santo? Opa, muito. Marta está trabalhando, Maria está aos pés de Jesus. E Maria aos pés de Jesus representa duas realidades de alimento espiritual, que é adoração e ouvir a voz de Cristo. Uau. Então a igreja tem que estar voltada para o serviço de adoração, entender que tudo que ela faz tem elemento da adoração, que a adoração não é só fechar os olhos, certo? E também a necessidade de sentar para ser alimentado pela palavra de Deus. Então isso é importantíssimo. Quando abandonamos isso, aí realmente gera uma consequência terrível. É priorizar Cristo e a comunhão com Ele, sim, porque senão corre um grande risco. Se identifico uma igreja que me alimenta, uma igreja que tem adoração, uma igreja que tem testemunho, uma igreja que tem serviço, uma igreja que tem comunhão. Então, esses 4 elementos fazem parte de uma performance de igreja e é necessário para todos nós. Então, às vezes, o ativismo, o aceleramento religioso, ele faz a pessoa perder isso. E às vezes é pregador, é líder, pastores, entendeu? E ele, cedo ou tarde, a conta chega. O testemunho começa em casa, né? Isso Onde eu mesmo. congrego. Certo? Eu tenho uns amigos que eram pregadores comigo que falavam assim: eu não gosto de pregar em casa. E eu já sempre amei pregar onde Nossa, congrego. foi uma honra. Sempre amei. Sempre amei. Eu viajava, não via a hora de chegar aí para minha casa. Entendeu? Sempre Uau. amei. Isso daí não é demagogia, né? Porque nós estamos conversando aqui, é a minha realidade. É bom ter pra Sempre onde amei. voltar, né? Já Sempre quando amei. tem um lar. Pastor, como equilibrar o servir na igreja com o cuidar da vida espiritual pessoal? Certo, vamos lá. A questão aí é a prioridade. A prioridade. Isso aí é indiscutível, né? É que nem eu falei, Jesus servia sempre, servia, ele pregava, ele ensinava, ele curava, porém ele tirava o tempo. Então é prioridade. Aqui nesse texto que eu estou pegando por base aqui, nós conversamos sobre isso, que está em Lucas, tá bom, pessoal? Lucas capítulo 10, do versículo 39 adiante, que é o enredo de Marta e Maria e Jesus na casa. Então, o que acontece? Eu tenho que discernir o que é importante e o que é necessário. Nossa. Então, e é necessário, e é tão importante e necessário que eu cuido da minha vida espiritual. Nem a Paula mesmo falou, né, pastor? Eu tenho que ter para dar. Então, a Bíblia, por exemplo, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e a pergunta é: como que eu leio a Bíblia? Há 3 formas de ler. Quando chega numa função de ministro, de pregador, pregadora, pastor, pastora, o que acontece? Começa a rebanhar o povo, parece que nós começamos a ler a Bíblia apenas para ensinar, porque é corrido, é aconselhamento, é estudo, é preparação de líderes, então nós começamos a ler a Bíblia para ter respostas. Mas existem 3 formas de ler a Bíblia, né? 3 formas. E uma delas nós não podemos perder, que é a forma devocional. Uau. A forma devocional, ela como alimento diário. Eu refletir para mim, ser ministrado naquele período de oração, eu tenho que ter. Aí eu tenho a forma de aplicação, que eu vou ensinar. Pode ser que até aquele devocional saia eu ensino, mas quando eu abri com o intento de orar a Deus, de ser alimentado pela palavra. Então, a questão de prioridade, certo? Eu me lembro uma vez que comecei a pregar de segunda a segunda, e 7 dias da semana, tinha que eu pregava 9 vezes na semana. Eu esperava culto de manhã, culto à tarde. Aí um dia eu cansado, comecei a ministrar e não vi a hora do culto acabar. E a mensagem não acabava. Meu Deus. Por quê? Porque veio o cansaço. Porque somos tricotômito, ou dicotômito, não sei o que você é, alguns podem ser dicotômito, creio que espírito e alma é o mesmo elemento, mas o importante é nós temos o imaterial e o material. Assim como tem o cansaço físico, tem o cansaço interior também. E ele precisa ser alimentado, como físico, que nós vamos falar depois. Então, a questão aqui é simplesmente prioridade. É prioridade que eu esteja bem espiritualmente? Acabou, resolve o problema dessa pergunta. É sim, é prioridade que eu esteja bem. Então, eu vou tirar um tempo para Deus, para orar, para cuidar da minha saúde espiritual, emocional e, por que não, física. É que nem um líder que fala assim: ó, a partir de agora, ou por algum tempo, eu não vou pastorear. Tem um texto bíblico, de vez em quando eu cito Bíblia, tá? De vez em quando. Ótimo. De vez em quando, ótimo. Em Pode João citar capítulo, bastante. em João capítulo 21, quando
Jesus já ressuscitado, ele vai apresentar aos seus discípulos, ele dá uma ordem. E o texto diz assim, ó, no capítulo 21, versículo 2: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Aí, versículo 3: Disse Simão Pedro: Eu vou pescar. Aqui, muitos anos eu ouvindo, até escrevi um livro chamado A Ironia da Chamada. Eu trabalho nesse texto, eu falo que é um ambiente de restauração. As pessoas acham que Pedro estava abandonando o ministério, porque ele falou, vou pescar. E lá em Lucas capítulo 5, Jesus chamou ele da pescaria. Quanto, na verdade, primeiro, Pedro está no lugar certo, porque Jesus mandou Pedro esperar ele em Tibereia. Então, Pedro está justamente onde Jesus pediu para ele estar. Segundo, quando Pedro lá estava, Jesus falou que ia, mas não marcou a horas. Então, vamos colocar que Pedro chegou de manhã. Não sei se ele tomou café da manhã, né? Ele ficou esperando um bom tempo, escureceu, foi passando o dia. Então, ele vai pescar. Vou pescar, nós temos que comer alguma coisa. Então, esse termo vou pescar não é uma ação contínua, é uma ação imediata. Ele precisava cuidar dele. E às vezes um líder tem que cuidar um pouco dele. Às vezes quando a pessoa fala agora não dá, por exemplo, eu vejo mães, né, de recém-nascido. A criança tem que mamar, tem que toda hora, tem que mamar e tal. Às vezes não dá para frequentar todos os tipos de reuniões, é desconfortável. Então, assim, mas hoje nós temos um pouquinho mais de visão, mas já foi pior, viu, Paula? Já foi pior. Hoje melhorou um pouco, certo? Mas o ativismo gera isso. Gera. E aí, o problema não é quem o outro falar, o problema é eu não ter estrutura. Isso E mesmo. achar que se eu não fizer, eu Realmente vai cobrar acontecer de isso. mim que eu tô sendo negligente. Não, eu tô sendo negligente quando eu posso e não E não faço. faço. Isso. E isso é negligência. Eu posso e Importante. não faço. Questão da ética. Eu posso, eu quero Eu faço e o que devo. quiser. É muito importante Certo? falar sobre Então isso, é né? muito, muito interessante. Então, quando eu posso e não faço, eu sou negligente. Mas quando eu quero, mas não estou em condição, é outra coisa. Então, tem hora que Exatamente. tem que Muito retirar um forte, né? pouquinho e pescar e Beijo, fora aquele igreja. ambiente O religioso. senhor Porque eu começou a vim do entender o catolicismo, né? No cenário, né? catolicismo eu era totalmente voltado assim. Falei, nossa, eu tô voltando a ser católico apostólico romano. Olha, Né? Com aquela devoção. Eu ia na missa 3, 4 vezes por semana, certo? Eu tinha missa da renovação carismática, eu tinha retiro, então era todo, Era né? Todo ativo. acelerado ali, religiosamente falando, certo? E a vida cristã, ela deve ter um comprometimento, mas não deve ser uma ousado. vida de religiosidade, Nem pesado, certo? né? Não é, Porque né? ela vai gerar justamente uma das perguntas, ela vai gerar peso. Ela vai gerar Exatamente. peso. E aí, com o tempo, vem a frustração e, obviamente, vem o Meu Deus. desgaste, e aí já viu, né? Olha que Olha forte. que forte. Pastor, o senhor acha que o ativismo religioso pode esconder feridas emocionais e espirituais não tratadas? Olha, O isso senhor acha que isso tem a ver com algo emocional também não tratado? Por isso que a gente precisa estar tanto fazendo, para compensar alguma coisa? Ou o senhor acha que não? Não tem. Ó, tem pessoas que se sentem melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, ele arruma compromissos. É verdade. Então, acho que aí já responde. Porque tem pessoas que se escondem, assim, atrás de afazeres, né? Porque está ocupado, como diz, ocupando a mente, né? Ocupando a mente. Então, isso é fato. Então, precisa de cura, precisa reavaliar. Aí, como que ele vai identificar a ferida? Identificando como ele está emocionalmente, como ele está no seu convívio, certo? Para que realmente identifique se ele está trabalhando ou ele está escondendo atrás do trabalho. Meu Deus. Pessoa ferida curar, né? Não tem. Vai só ferir, vai. Então, ele vai com o tempo, com o desgaste, porque a obra também exige um certo. Eu volto a falar, nós temos uma questão da batalha espiritual, não de um reino espiritual. Não falando só da igreja, no sistema eclesial. Por exemplo, lá em Efésios 6:10, nos demais irmãos, meu, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Certo? Uau. Então, quando ele vai abrir Aleluia. sobre a armadura de Deus, ele começa pedindo o quê? Meus demais irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Olha, certo? Então, as feridas que às vezes a pessoa traz para o ambiente de trabalho religioso, se ela não for tratada, é consequência das perguntas anteriores. Falta às vezes da intimidade, falta às vezes da comunhão com Deus. Isso vai gerar o quê? Ele pode começar a ferir a outros. Ah, vou ter que falar, né? Já vai eu, né? Já lembrou dessa frase, Pode. Paulo? Por isso tem muita gente amarga dentro da igreja. é isso. Tem muitos líderes amargos, tem muitas pessoas que ficam na portaria, na porta da igreja, poder recepcionar outro com alegria, mas são amargos, entendeu? Isso. Então, por quê? Porque são feridos. São feridos.
Mas aí que nós louvamos nosso Cristo, ele ainda cura as feridas. Glória a Deus, né? Aleluia. Nossa. Mas acho que espiritualidade é excesso de barulho, de movimento, Sim. certo? Eu sempre digo que a igreja, ela não é uma igreja de movimento, ela é uma igreja em movimento. Uau. Então vamos lá. A primeira questão da espiritualidade tem a ver com a maturidade. Então, primeira coisa, o líder tem que procurar essa maturidade através uma espécie saudável, que é através da palavra de Deus, da instrução, de aconselhamento. Ninguém sabe tudo. Exemplo, eu estou sempre me aconselhando com alguém. Eu sempre tenho algumas questões que eu falo, meu Deus, eu falo, nossa, nunca imaginei que era isso. Por quê? Nós temos que procurar essa maturidade por ser líder. Segundo, se estou na frente, qual a minha responsabilidade? Cuidar de pessoas. Vamos para os Salmos de número 23. Ali está um modelo clássico de um líder. Primeiro ali, o Salmo 23 é o Salmo da ovelha. O salmista já abre dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, ele não está falando de coisa, ele está falando da pessoa do pastor. A resposta nos versículos que continua, pois tu estás comigo. E aí, como que esse pastor vai guiar? Ele vai falar assim, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, o verdadeiro líder, aí sabe que a ovelha não bebe água agitada. Então, ele vai preocupar com o quê? Um cuidado emocional, tirar de todas as agitações o seu rebanho. Nossa, Então, uau. quando ele fala assim, guia-me mansamente às águas tranquilas, tem que estar cuidando da saúde emocional, certo? Guia-me mansamente. Quando ele fala assim, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é que a gente vai sentar com quem não gosta de nós, porque nós não temos inimigo. Pode ser que alguém nos tenha como inimigo, mas nós não devemos ter outro como inimigo. E se tiver, também orai pelos vossos inimigos. É a recomendação, certo? Mas prepare-me uma mesa perante o meu inimigo. Segurança. Então, um líder proporciona segurança para os seus liderados, certo? Uau, Por meu quê? Porque Deus. quando os lobos vier para querer Cara, alimentar das ovelhas, a ovelha tem um pastor que vai inibir a ação do lobo. pode- Então, o pastor é aquele que preocupa com as ovelhas. Então, como que um líder pode Nossa. evitar esse ativismo, esse aceleramento? É preocupando com o emocional, com o espiritual, da vida da igreja, inclusive. Muito forte, né? Meu Nossa, Deus. gente, eu nunca tinha entendido o Salmo 23 assim, Agora. Eu meu vou mandar o Deus. link para vocês. Nossa. Diante de tudo que nós estamos conversando, nós estamos vendo aqui que o inimigo da verdadeira espiritualidade, que gera esse aceleramento religioso, esse ativismo dentro da religião, é basicamente a falta de uma comunhão com Deus. Ó, lógico que vai abrir uma lacuna, um vazio. Eu sempre falo, né, que o ser humano ele tem um vazio, e esse vazio ele é imenso, que só Deus pode preencher, a religião não preenche, seja ela qual for, seja evangélico, católico, seja qual for. Então, qual é a ideia? A ideia é essa, eu vim para quem? Eu vim para Cristo. Então, se pergunta para si mesmo, como está a minha comunhão com Cristo? Como está a minha comunhão com Meu Cristo? Deus. Primeira questão é restaurar a comunhão com Cristo. Quando Jesus, lá em Lucas 21, fala, Pedro, tu me amas? Antes de Jesus falar, cuida ou apacenta minhas ovelhas, Jesus vai primeiro restaurar Pedro. Olha que interessante. E como Jesus restaura Pedro? Primeiro dando um choque de realidade. Ah, eu não vou deixar de fazer isso. Pergunte como. Ah, para de brincadeira, pergunta sério. Olha bem, Jesus fala assim, tem alguma coisa para comer? O que Pedro fala? Não, não tem nada, certo? Tentamos a noite toda e nada apanhamos. Então é aquele que trabalha muito e não vê resultado. É o ativismo. A pessoa está trabalhando tudo, mas está vazio. A pessoa está trabalhando muito, mas não sente a presença de Deus. A Meu pessoa está Deus. trabalhando muito, mas não, sabe? Não, tipo assim, está satisfeito por vir no trabalho religioso, por vir no culto, e que bom que pelo menos tem isso ainda, que tem gente que perde isso, mas por consequência desse vazio, Sim. aí um dia chega, cai em si e fala, não vou mais, não estou sentindo nada, Deus parece que nem fala comigo. Então, esse ativismo, Pedro vai ser tratado. Como que ele vai ser tratado? Então, Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Aí não tinha nada. Aí Jesus mandou ele voltar. Então, você vai continuar trabalhando. Com uma diferença. Você trabalhou na sua orientação, vai trabalhar na minha. Nossa. Aí lança a rede do lado direito do barco, né? Do lado direito do barco. Ele lançou e pescou. Quando Pedro volta, olha que interessante. Jesus já está com a brasa, já está com peixe e pão na brasa. Agora eu pergunto, Jesus precisava do peixe deles? Não. Então, aí já quebra o primeiro choque de realidade para aqueles que só faz.
Que aqueles que só fazem acham que são insubstituíveis. Acho que Jesus precisa dele. Jesus não precisa de ninguém. Primeira coisa, tira essa ideia da cabeça que Deus precisa de mim. Não, ele conta conosco, Uau, mas meu ele não Deus. precisa de nós. Certo? Nossa. Então, Jesus vai mostrar para Pedro, primeira realidade para quebrar o ativismo. Ó, entenda, Pedro, que eu te pedi o peixe, mas eu não preciso do seu peixe. Mas você precisou de mim. Aí o peixe veio. Aí Jesus tira Pedro e vai conversar. Pedro, tu me amas, e vai restaurar. Porque lembra da brasa acesa com peixe? Mas foi num fogo que Pedro negou Jesus. Então Jesus vai mostrar, no mesmo ambiente que você me negou, com o mesmo elemento, eu vou te restaurar. Aí Jesus restaura Pedro e fala, vai e cuida da minha ovelha. Então, antes de querer fazer algo, volta naquilo que já conversamos aqui, seja restaurado. Nossa. Restaura a comunhão, tira um tempo com Cristo e não pare na caminhada. O segredo é não parar. Lá no livro de Miqueias 7, versículo 8 diz, ó inimiga minha, não te alegro no meu respeito, porque ainda que tenho caído, me levantarei. E se tenho morado nas trevas, o Senhor será minha luz. Então, isso é maravilhoso, porque quando olho para a parábola do filho pródigo, pode observar que ele está lá na pocilga, né, no meio dos porcos, e os porcos têm mais valor do que ele, porque só leva alimento para os porcos, mas não leva para ele. Então ele fala assim, o texto diz, caindo e se disse, levantar-me-ei. Então o segredo é sempre levantar espiritualmente. Uau, Lá em é Ezequiel capítulo 2, o texto disse que o Espírito me levantou. Lógico que Ezequiel caiu por causa da glória de Deus, mas o interessante é que o Espírito levantou, certo? O ativismo religioso levanta assassino de irmãos. Olha. Nossa. Levanta assassino de irmãos. Por quê? Lembra da comparação do fariseu e o publicano, não sou como este? Olha interessante, quem é que mais dá problema, às vezes, na igreja, são os irmãos mais velhos. Não é mais É velho de verdade. idade, de mais tempo na casa. É verdade. Primeiro, eles acham que é dono da igreja. Já começa por aí. O senhor tá brigando aqui com nossa Entendeu? Então, olha lá. Meu Deus. Vamos pegar os irmãos de Davi. Não foi problema, porque Davi tinha um foco. Mas Eliabe chegou e falou: conheço o teu coração. Pode ver, o cara, quando ele é vazio e vê alguém se destacar, ele vai falar: tá fazendo para aparecer. Chegou agora. Chegou agora, tá fazendo para aparecer, entendeu? Já sei que vai. Então, assim, os irmãos de Davi que deu problema, mas Davi manteve o foco, né? Disse que desviou-se dele, certo? Nossa, Olha, onde que Caim estava e matou Abel? Estava no campo que de trabalho. Então, às vezes, o campo de trabalho sem uma intimidade com o dono da obra pode gerar assassino de irmãos, certo? Aí depois tem a parábola do filho pródigo, o moço vindo do campo, do trabalho. Então, é muito trabalho para o pai e pouca comunhão com o pai. Tanto é que o pai fala, filho, quanto tempo está comigo? Quer dizer, tu está, mas não está. Então, tem gente que está na igreja, mas não está com o dono da igreja. meu Deus. Conhece o pai, mas não comunga com o pai. Então, o conselho é esse, volta a comunhar com o pai. Volta a comunhar com o pai, vai ver que o que você faz é muito bom, mas o que ele faz por nós é muito melhor. Uau, Né? Foi que Davi falou, não retire de mim seu Santo Espírito. Isso é maravilhoso. meu Deus, Olha que que forte, né? poderoso, gente. Meu